Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos vivendo esse dia de luto. É o dia em que nós meditamos a paixão de Cristo. Hoje é o único dia do ano que não se tem missa. Teremos agora, às 15 horas, a celebração da paixão, da adoração da cruz, mas não se tem missa em lugar nenhum. Por quê? Porque nós estamos meditando a morte de Cristo na cruz. Hoje eu lerei para vocês a segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16, capítulo 5, de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos a misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje eu escolhi a segunda leitura porque a narrativa da paixão são 2 capítulos, capítulo 18 e 19 de São João. Não daria tempo, mas nessa leitura dá para entendermos o significado daquilo que nós celebramos hoje. Jesus é aquele que veio a esse mundo, o Filho de Deus, o Logos, a palavra que se fez carne e que não tem nenhum pecado. Jesus não traz a mancha de nenhum pecado. Jesus não tem pecado, não tem falta, não tem erro. Jesus não tem mancha. Só que ele assumiu todos os nossos pecados. Aqueles sumos sacerdotes que iam ao templo para oferecer o sacrifício, eles não tinham poder de perdoar pecados. Eles ofereciam os sacrifícios, pedindo a Deus perdão pelos pecados, mas eles não tinham condição, poder de perdoar pecado, de reconciliar o homem com Deus. Jesus é diferente. Ele é o Cordeiro que assumiu todo o pecado da humanidade, desde Adão e Eva, inclusive o pecado de Adão e Eva, assumiu os nossos pecados como se fossem dele, e ele ofereceu o sacrifício, não de um boi, não de uma ovelha, mas ele ofereceu ele mesmo. Ele ofereceu a vida dele, ele ofereceu o seu corpo, o seu sangue, para que pudesse nos resgatar de todos os pecados, da separação que tinha entre nós e Deus. É interessante quando nessa leitura se diz, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, ele aprendeu, significa obediência, por aquilo que ele sofreu. E o que é que ele sofreu? A cruz. Mas na consumação de sua vida, ele tornou-se causa de salvação eterna para todos que obedecem a ele. Jesus, quando ele oferece o corpo dele, a vida dele, quando ele se entrega, quando ele se deixa prender, quando ele carrega a cruz, ele carregou o peso dos nossos pecados e ele morreu pela nossa salvação. Todos nós que obedecemos a Cristo, como diz a palavra,
recebemos dele a graça da salvação, ele se torna causa de salvação eterna para todos nós. A cruz para nós é o penhor da nossa salvação. Por que nós adoramos a cruz de Cristo? Porque ela foi o instrumento da nossa salvação. Ela foi o instrumento da cura da nossa alma, da libertação de todos os pecados, para que pudéssemos viver a experiência de uma vida nova. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos o nosso coração para podermos acolher Cristo e agradeçamos a Ele, porque quando Ele deu a vida dele na cruz, Ele nos redimiu e Ele nos salvou. Ele nos curou de todas as nossas enfermidades. Hoje é dia de silêncio, é dia de oração, é dia de penitência, é dia de abstinência de carne, é dia de olharmos para a cruz e podermos agradecer a Jesus. Muito obrigado por ter assumido o meu pecado e ter dado a sua vida na cruz pela nossa salvação, pela redenção de toda a humanidade. Se não tivesses ido à nossa frente, não nos tivesse ensinado, quem trataria de seguir-te? Quantos retrocederiam se não tivessem ante os olhos os teus preclaros exemplos? Eis que ainda estamos tíbios, depois de ouvidos tantos sinais e ensinamentos teus. O que aconteceria se tão grande luz não tivéssemos para seguir-te? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã.